Muito boa noite a todas e a todos que nos seguem através do Zoom, através do canal central, através das plataformas digitais todas. Esta é a segunda reunião em torno deste tema Ferrovia em Aveiro, organizado pelo Grupo de Reflexão Cívica Plataforma Cidades, com outros parceiros, mas que daqui a pouco faremos referência, e com outros apoios. A mim cabe-me hoje coordenar estes trabalhos, de dar a palavra e passar a palavra a quem quiser tomar dela durante esta discussão. Mais à frente falarei um pouco sobre o funcionamento e sobre as regras desta conversa, como é que ela se irá processar, mas vamos começar de imediato com um dos principais responsáveis por estarmos novamente aqui, o arquiteto Pompílio Souto, que é coordenador da plataforma e que nos vai fazer uma pequena visita ao que foi a última reunião e um pouco do que pretendemos fazer hoje. Boa noite. Portanto, de facto, primeiro talvez dizer, eu imagino que já toda a gente sabe, dos que estão a ouvir-nos, mas a plataforma é um grupo de reflexão cívica, como disse o Filipe Teles, que é plataformista também, e portanto eu não o trato por pró-reitor, nem por professor-doutor, trato por Filipe Teles, porque é plataformista, e só por isso é que me atrevo a fazê-lo assim. A plataforma nasceu há 17 anos, é um grupo de cidadãos, neste momento somos 285, não existimos apenas em Aveiro, estamos espalhados por país e fora do país. Por exemplo, Paulo Pinto está no Porto, não está não está bem no Porto, está quase. Mas, portanto, temos plataformistas fora de Aveiro, em muitos outros sítios, e no estrangeiro também temos alguns. Fazemos reuniões regulares, mais ou menos regulares, mensalmente, para discutir aquilo que nos preocupa, no sentido de sermos melhores cidadãos numa cidade cada vez mais querida. A cidade em sentido lato, portanto, não é Aveiro, é a cidade enquanto tal. Este assunto, a ferrovia em Aveiro, surgiu-nos como relevante, pareceu-nos relevante, por um lado, pelo volume de investimento que implica, é uma dimensão de investimento invulgar para aquilo que normalmente acontece no nosso país. Por outro lado, é um investimento centrado numa infraestrutura que estava completamente desatualizada, parece que havia até a vontade de que ela desaparecesse, parecia, tal era o descuro e desleixo e alguma vandalização que se fez ao longo dos tempos. Por outro lado, havia um outro aspecto que era preocupante, é que era um investimento aparentemente muito segmentado e com impactos muito duradouros no tempo. E essas foram as razões principais que nos levaram a procurar saber alguma coisa disto. E quando fomos tentar saber, constatámos que a fragmentação não era apenas do investimento, era sobretudo até da informação que havia disponível sobre ela. E, portanto, criámos condições para que o secretário de Estado, a quem estamos agradecidos, Carlos Fernandes, peço desculpa, o secretário de Estado, o Jorge Delgado, tivesse, enfim, a boa vontade de envolver nisto o engenheiro Carlos Fernandes, que é o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, que depois trouxe consigo o engenheiro Duarte Silva, que é assessor do Conselho de Administração das Infraestruturas de Portugal, para nos explicar, foi o que fizeram na sessão anterior, na reunião anterior, para nos explicar, por um lado, aquilo que genericamente era o modelo de intervenção previsto para o país, qual era, além do modelo, qual era o figurino que se imaginava em termos de calendarização, e depois, centrando-se no caso da região de Aveiro, o que é que se previa que acontecesse na região. E, portanto, foram dadas explicações, foi dada a informação,
Relativamente a isso, nós fizemos recolha. Nós tivemos uma dificuldade nessa primeira sessão e que é bom que reconheçamos o erro. Por razões de vária ordem, não foi possível que alguns membros de um painel de plataformistas que nós tínhamos constituído para indagar aspectos que pudessem não ser muito claros na intervenção do engenheiro Carlos Fernandes se tornassem claros ou se fossem aprofundados, coisa que não foi possível. E por essa circunstância, por um lado. Por outro lado, porque nós próprios, independentemente do painel, não fizemos todas as perguntas que devíamos. E por outro lado, porque provavelmente o engenheiro Carlos Fernandes respondeu aquilo que achava conveniente, ou informou aquilo que achava mais relevante informar, houve matérias que ficaram sem a devida informação. Portanto, nós, cientes disso, temos vindo a reunir, a identificar quais são os aspectos que precisam de novas perguntas e estamos a preparar as coisas para as colocar em momento oportuno às infraestruturas de Portugal para obter essas respostas. É essas respostas que nós, neste momento, já temos em carteira. Esperávamos que hoje pudéssemos juntar outras, aquelas que resultassem desta sessão aberta. Portanto, aquilo que seja o resumo da sessão feito por o plataformista Filipe Teles é de extrema importância para enriquecer o pacote de perguntas que nós temos para fazer. No entanto, há algumas coisas que nós podemos desde já dizer. Algumas das coisas das mais importantes ou que nos parece que são importantes, que estão por esclarecer, é a razão de ser de não se ter abordado minimamente sequer a relação da ferrovia com o Porto de Aveiro. Aliás, eu queria sublinhar, porque provavelmente há pessoas que já se esqueceram que o Porto de Aveiro, isto é capaz de tomar um bocadinho mais de tempo, mas acho que valia a pena. Quando for preciso eu calar-me, agradeço que o me digam. Tratarei disso. É bom que a gente não se esqueça que quando ainda estava no primeiro governo, na primeira fase deste segundo governo PS, o secretário de Estado adjunto, Alberto Souto de Miranda, acompanhado do Sr. Ministro, esteve em Aveiro a fazer a apresentação de um conjunto muito importante de intervenções que estavam a ser estudadas para o Porto de Aveiro. E nessa altura, a plataforma procurou organizar uma sessão, um conjunto de sessões centradas nessa matéria, procurando ouvir quer a comunidade portuária, quer os representantes dos trabalhadores, quer a autarquia onde está sediado o Porto, quer a administração do Porto, quer um conjunto de outras entidades, nomeadamente empresariais, que têm sede nas instalações do Porto ou para quem o Porto é extremamente relevante. Foi um pouco surpreendente que toda a gente tenha participado e o processo tenha decorrido com seriedade, com resultados interessantes, mas lamentavelmente não conseguimos mobilizar ou motivar suficientemente nem a administração do Porto de Lisboa, não, nem do Porto de Aveiro. E também não conseguimos motivar a Câmara Municipal de Ilhavo. No entanto, a plataforma já fez uma reflexão sobre aquilo que é a obra prevista para o Porto. E por essa razão ainda ficamos mais chocados pela circunstância de, na intervenção que foi feita por o vice-presidente das Infraestruturas de Portugal, não se estar a equacionar, nada nos ter sido dito sobre como se vai dar justificação a um investimento que está previsto de grande volume e de grande importância, não só para Aveiro, não só para a região centro e norte, mas para o país. Portanto, esta foi uma das questões que ficaram sem perceber, nós não percebemos claramente.
A outra questão que não percebemos claramente é a razão de ser de uma linha de mercadorias ou uma ferrovia, porque não se sabe bem se é passageiros e mercadorias ou se é só mercadorias, mas parece que não, que seria as duas coisas, que é Aveiro-Salamanca. A Aveiro-Salamanca, da qual seria feita uma primeira fase, a Aveiro-Mangualde. Não percebemos bem a lógica, a razão de ser, e também não percebemos, não sabemos bem se isto é conforme ou não com aquilo que está previsto no PNPOT, que ainda está no PROT, peço desculpa, que ainda está em vigor. Finalmente, há outras matérias que precisam, de facto, de ser esclarecidas, das quais não vou referir aqui, mas também há certezas que nós neste momento temos e que acho que é muitíssimo importante nós vincarmos. São aquilo que nós chamamos ganhos de causa. O primeiro ganho de causa que foi alcançado neste momento é termos colocado na agenda das preocupações de algumas entidades da cidade-região e em alguns cidadãos da cidade-região a preocupação sobre uma matéria que não aparecia invocada em nenhuma oportunidade naquilo que eram as agendas dessas entidades, portanto, e dessas pessoas. Portanto, isto é um ganho de causa, trazer para debate uma questão que é estruturante, é fundamental para o médio e o longo prazo da qualidade de vida desta região e, portanto, há que sublinhar isso. A segunda coisa é que nos foi garantido pelo Vice-Presidente das Infraestruturas de Portugal e, portanto, pelo Governo, que haverá uma espécie de bypass à linha de alta velocidade que começará em Oiã, terminará em Canelas e trará até à Estação Central de Aveiro as composições de alta velocidade, não em alta velocidade, não a 300 km a hora, mas na velocidade adequada, com uma perda de cerca de 7 minutos em relação ao trajeto total, trará as composições que, obviamente, Aveiro merecer, tendo em conta aquilo que pode constituir como cliente dessa infraestrutura. E, portanto, isso é um ganho de causa importante que nós não podemos deixar para trás. A segunda questão é que foi-nos dito que a intervenção na linha do Val-de-Voga, ao contrário do que estava previsto, que era ser só intervencionada nas duas extremidades, junto a Aveiro e junto a Espinho, passou a ser total. E passou a ser total e com uma dimensão e profundidade muitíssimo maiores que aquela que nós imaginávamos. E, portanto, isso, do nosso ponto de vista, é uma oportunidade para ajudar a resolver um dos maiores problemas da cidade-região, que é um dos maiores problemas da cidade-região que nós podemos discutir mais adiante. A terceira questão é uma que não está completamente esclarecida, mas também não está de todo esquecida, que é ter-nos sido garantido que a linha da Beira Alta, que já neste momento está em obras, dentro de a curto médio prazo, estará em condições de fazer serviço de mercadorias, aquele serviço de mercadorias que nós ambicionávamos, com comboios de 750 metros, com tempos razoáveis, com passagens por Espanha e França sem constrangimentos, e agora a acrescentar a isto, nós pretendíamos, para além disso, que tivesse interfaces ou modos de acomodar a relação entre o caminhão e o comboio de uma forma mais amigável do que aquela que existe. Neste momento praticamente não existe. Portanto, estas são as questões que estão neste momento sobre a mesa. Queria agradecer, ao contrário do que fiz no início, agradecer à Câmara Municipal de Aveiro, à Presidência da Câmara Municipal de Aveiro, à Reitoria da Universidade de Aveiro,
à direção da Fundação Engenheiro António Pascoal o facto de terem aceite envolver-se como nossos parceiros nesta iniciativa. Queria agradecer à Eva acolher-nos e prestar-nos este serviço que tanto nos gratifica penso que de momento está dito o que era suposto ser dito e, portanto, passava a palavra novamente ao plataformista Filipe Teles. Obrigado, Pompilo. Acho que podes descansar uns segundos depois deste resumo factual e muito claro do que se passou na primeira reunião. Deixem-me começar, eu tenho algumas informações a dar e começar precisamente por aqui. Uma das razões de estarmos nesta segunda reunião, no continuar desta discussão sobre a agenda da ferrovia em Aveiro e as suas oportunidades, é precisamente para nos sentirmos mais próximos daquilo que é o formato habitual dos encontros dos plataformistas e da plataforma. Neste formato também mais aberto à população, às entidades que foram convidadas, a todos os que se quiseram juntar a nós, mas um formato muito mais confortável, que é o do debate aberto e do diálogo entre todos. E, portanto, essa é a razão de estarmos aqui hoje. O resumo do que se passou, para quem não esteve, muitas das caras estou a ver que estiveram, mas para quem não esteve, o resumo que foi feito permite alimentar a discussão que queremos fazer agora. No entanto, houve também a oportunidade, durante esta última semana, se receberem alguns contributos, algumas reflexões mais estruturadas, posso-lhe chamar, alguns e-mails, com ideias e até pré-inscrições para este debate, e nós criámos precisamente esses dois momentos. Temos um primeiro momento agora, onde algumas dessas pré-inscrições terão prioridade e oportunidade de tomar a palavra, que eu darei de seguida. Eventualmente, se houver necessidade por parte da mesa, algum esclarecimento faremos, e depois abrirei o debate aí de formato mais aberto, com regras muito simples, e é isso que eu preciso explicar. Primeiro é sempre que quiserem, ou porque estamos à distância, não podemos levantar o braço nem interromper o Pompílio, que é normalmente a prática habitual nas reuniões da plataforma. Aquilo que pedi era apenas que, utilizando a simbologia habitual no Zoom, que é para colocar uma mão no ar aí se conseguirem, ou eventualmente fazendo um gesto, porque estamos a vê-los a todos, ou até no chat, no bate-papo, dar essa informação de que querem intervir. Eu irei agendando as intervenções e gerindo as intervenções. Pedi ao que se identificassem, desta vez não estamos sozinhos, portanto é importante que quem nos está a seguir saiba quem é cada um de nós e, portanto, que se identificassem e que o contributo, a questão, o comentário que quisessem deixar para esta construção que estamos a fazer até uma próxima reunião, falaremos disso mais tarde, possa ser objetivo e muito concreto. Era precisamente esta nota sobre o que queremos fazer com que eu queria terminar, antes de dar a primeira palavra, que é de que há aqui dois objetivos muito concretos para esta reunião. Um deles tem a ver com isto que o Pompílio acabou de dizer, ajudar-nos a alimentar ainda um conjunto de questões que teremos a oportunidade, não teremos muito tempo, mas teremos a oportunidade de pedir algum esclarecimento às infraestruturas de Portugal para que a nossa posição final, o nosso compromisso final enquanto plataforma e entidades que estão envolvidas neste processo possam assumir mais tarde. Portanto, esse pode ser um tipo de contributo, questões que sejam pedidos de esclarecimento que sejam necessários efetuar. O segundo, eventualmente, que irá alimentar mais o debate, tem a ver com as diferentes perspectivas, oportunidades que esta questão gera, etc. E, portanto, teremos todos a oportunidade de o fazer sobre isso. Explicadas as regras, explicado o funcionamento e o objetivo, julgo que ficou tudo muito claro. Eu estou a olhar para as caras presentes e agradeço sempre que usem o bate-papo se for necessário, mas eu passava de imediato a um dos inscritos nesta fase inicial, o engenheiro Braga da Cruz, que nos está ali a seguir e a ouvir, para este primeiro testemunho-contributo, como assim designamos, e depois continuaremos. Acho que já tem que ativar o som. Muito bem. Boa noite. Muito boa noite. Eu acho que
Estas conferências que têm vindo a ser promovidas são um enriquecimento muito grande para a opinião pública de Aveiro e da sua região. Tivemos a oportunidade de ouvir pela voz do Vice-Presidente das Infraestruturas de Portugal uma apresentação sobre o futuro da ferrovia em Portugal, mas focado sobretudo na região de Aveiro. E o ponto de partida é que a ferrovia tem tido muitos problemas e não tem dado a resposta que se espera de uma infraestrutura deste tipo para o país e para a região. E não tem dado porque há troços da Linha do Norte, que é a principal linha, que está completamente saturada. E uma das razões para que ela esteja saturada é porque em vez de ser uma rede, é uma linha mesmo. E aí circulam os comboios lentos, como sejam os de mercadorias, circulam os mais rápidos e circulam ainda os regionais. Tudo isto conjugado numa mesma infraestrutura dá que uma saturação muito grande e problemas de gestão dos tráfegos ferroviários que tornam menos competitivo este transporte face a outros. Então a opção que surge é a construção de uma expansão para constituir uma rede em que surge uma nova ligação entre Lisboa e Porto, vocacionada, conforme aqui nos foi dito, para o tráfego de passageiros com alta velocidade, pois que o objetivo que ela preside é que seja ligado Lisboa a Porto numa hora e um quarto. Isto é, o que se coloca é já o comboio a concorrer com o avião, a fazer uma alternativa ao avião. Ao rebater o tráfego de longo curso para este novo eixo, beneficia-se os outros tráfegos, o suburbano e o de mercadorias, porque os comboios mais rápidos saem. É não só uma redução do leque de comboios que circulam, de tipos de circulações que temos, mas também um menor número, porque há comboios que são hoje de mais alta velocidade que saem daqui. E uma boa notícia para Aveiro é que Aveiro se vai articular com esta nova linha através de um bypass que vai fazer com que a estação da alta velocidade seja a estação atualmente existente. Isto são tudo boas notícias, são uma afirmação de Aveiro como um polo principal na estruturação do transporte ferroviário português. A partir daqui, há esta oportunidade, que eu acho que é uma oportunidade muito importante e um virar de página na realidade ferroviária do país e dos transportes, porque temos a conquistar mercado, o longo curso, fatias importantes de mercado. Depois também esta estruturação que em torno de Aveiro, quer com a quadruplicação das vias no Ovar até ao Porto, na linha do Norte, quer também com uma operação de reabilitação da linha do Voga, que a pode trazer para um eixo estruturante, como aqui já foi referido, para toda a paisagem urbana de uma região composta por vários polos, mas polarizada por Aveiro. Finalmente, para não demorar muito tempo, há a questão das mercadorias. Ela não foi muito explicitada o que é que vai acontecer, mas sabemos o que é que já está a acontecer. E nas mercadorias estão a acontecer coisas. O que se sabe que não vai acontecer é uma ligação à Espanha em bitola europeia ou IC. Isso sabemos que não vai acontecer.
E para a bitola ibérica nós temos atualmente a ser intervencionada a linha da Beira Alta, que vai até a Vilar Formoso, e depois de Fuentes de Onhoro, logo ao lado de Vilar Formoso, até Salamanca, está a ser eletrificada do lado do Espanhol. Por isso, agora, o modo como as mercadorias se vão articular, há aqui um centro gerador de carga de mercadorias para a ferrovia muito importante, que é o Porto de Aveiro, e que já hoje gera algum tráfego ferroviário, mas está previsto, está anunciado, que já há alguns anos, que irá ter uma capacidade de formar composições ferroviárias num terminal que é designado ferroportuário. Isso está previsto e irá ser uma realidade, estou convicto, daqui por algum tempo. Mas isto é ao nível da infraestrutura. Ao nível da geração de tráfego para a ferrovia do Porto Aveiro, também estão a ser tomadas iniciativas que são anunciadas pela administração do Porto Aveiro, que é preparar o Porto para melhorar a sua competitividade num segmento que não tem tido a expressão, que é eu direi que é mais do que o dos contentores, o das linhas regulares, que são compostas quer pelos contentores marítimos, quer pelo designado cargas rodadas, que são o roll-on e roll-off, que esses sim são muito atrativos para os operadores, não já para a infraestrutura ferroviária, mas para os operadores do caminho de ferro. E sendo assim, haverá um centro gerador. Com o desenvolvimento desse centro gerador, todo o tecido empresarial de Aveiro fica com um nó ferroviário importante ao seu serviço para o ligar para já, julgo eu, que principalmente a Espanha. E por isso serão estas os adquiridos, aquilo que foi prometido e que está, e aquilo que ainda falta conhecer. Não queria monopolizar muito o tempo, mas é isto que neste momento gostaria de avançar. Por este pontapé de saída, vamos encará-lo precisamente assim. Nós tínhamos outras e temos outras inscrições. Eu começo a ver, eu ia dizer que íamos abrir já o debate depois deste pontapé de saída, mas vejo uma segunda inscrição a chegar. O Dr. José Eduardo Matos também eu tinha aqui a indicação de que ele pretenderia fazer uma intervenção neste momento inicial, e como o vi chegar neste momento, não sei se esteve nos balneários, no back-office, a assistir ao jogo, ou se chegou só agora, mas mesmo que tenha chegado só agora, dou-lhe já a palavra e continuamos depois também com o debate. Bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Agradecer o convite para, de facto, poder participar e partilhar, enfim, convosco este momento de diálogo. E, sobretudo, agrada-me profundamente perceber e aprender com esta forma de se fazer discussão, de se materializar cidadania. E, de facto, num mundo que hoje corre tão depressa, sabe-nos bem um serão à moda antiga, onde podemos todos trocar ideias e falar, enfim, livremente sobre aquilo que achamos que é o melhor para nós e para a nossa terra, entendendo-se aqui que, de facto, esta é a nossa terra, não é o universo, mas é o nosso pequeno universo onde nós nos inserimos. Portanto, deixo este duplo agradecimento e este também reconhecimento. Rapidamente em força, eu de facto ouvi a primeira sessão, tive também a acompanhar esta desde o princípio e o que é que eu gostava de fazer, até na sequência do que ouvi na primeira sessão. Gostava de deixar aqui alguns comentários que são meus e são meus, mas no fundo derivam um bocadinho desta nossa experiência de pensarmos a região e de pensarmos o país na perspectiva de quem faz política pública, enfim, já há uns aninhos esta parte. Bom, e não pude deixar de ficar com a sensação, na sessão passada, quando estava a ouvir o Sr. Vice-Presidente das Infraestruturas de Portugal,
que basicamente nós estávamos aqui todos um bocadinho rendidos àquela ideia do admirável mundo novo. E que, basicamente, estaríamos aqui a pensar que o progresso é exatamente isto e que isto é que é fundamental para o nosso progresso. E eu acho, numa parte que é, mas agora, atenção, que de facto este admirável mundo novo também é um bocadinho o admirável mundo velho, e eu tenho sempre dificuldade quando nós, em 2021, estamos aqui tão preparados para louvar aquilo que seja uma nova estação de Aveiro, entendido nesta ligação. Até porque sei que a estação de Aveiro é de 1864 e, portanto, tenho alguma dificuldade em aderir a esta questão. Agora, há uma questão que eu adiro com toda a força, que é a necessidade, de facto, de nós pensarmos, e é por isso que cá estamos, a cidade, a região e até o país, numa lógica que possa ser mais articulada e mais integrada. E eu começo por onde acho que vale a pena começar, que é por isto. Nós estamos hoje, de facto, com este tipo de investimentos e de infraestruturas a regressar um bocadinho a uma realidade que eu acompanhei muito, muito de perto, talvez demasiado, há cerca de 15 anos. E desde então até agora o que eu reparo é que o esforço, o sentido que é feito no país e na Europa, e que nós estamos agora aqui, e é também pretexto para a nossa discussão, de termos fundos para a coesão, o que eu reparo é que, de facto, na Europa, Portugal está a perder posição. 2, Portugal tem cada vez mais Lisboa. E eu chamo a atenção para isto porque, de facto, estes modelos não são virtuosos, têm-se revelado incapazes e, por isso, o nosso objetivo é nós contribuirmos firmemente para a efetiva coesão. Não é aquela que é anunciada, é aquela que é feita. E depois, quando se percebe que, basicamente, nós estamos a falar de um Portugal onde 60% das pessoas vivem nas cidades, e com isto estou a usar um dado que li numa recentíssima obra que é enorme na sua dimensão, sendo pequena no tamanho, que é de um tal Filipe Teles, onde fala sobre a centralização e o poder local em Portugal. Por de facto, esse é um dos desafios que nós temos e vale a pena pensar neles. E pensar, de facto, nestes impactos que uma linha TGV Porto-Lisboa tem. E se faz sentido ou não ter outro tipo de alternativas. Se a linha para Salamanca deve ou não ser este TGV, parece-me que faz todo sentido, e nisso comungo, que a linha do Voga é muito importante que fique operacional. Porquê? Porque de facto descentraliza, porque de facto não permite concentrar, e nós de facto temos que alterar também esse modelo em que as cidades se concentram, e já dei aqui o caso de Lisboa, mas o que nós percebemos é que depois o que se faz é meter carril, e mais metro, e mais carril, e as cidades vão alastrando. E lá se vai a santa da coesão. E depois deixar de facto aqui algumas notas. Eu lembro-me perfeitamente bem deste modelo, quando há cerca de 15 anos se percebeu que era importante em Portugal, se não fundamental, fazer uma linha de alta velocidade Porto-Lisboa. Isso era crítico para o nosso crescimento. E, portanto, tudo o que foi feito antes, o que se gastou na linha do Norte, todos os planos, todas as obras, todas as empreitadas, e estamos a falar, lembro perfeitamente de uma conversa com uma governante das infraestruturas de Portugal, a alterar obras públicas, onde eu lhe expliquei, mas porquê é que vão fazer uma linha de TGV ao lado quando acabaram de gastar 1.000 milhões na linha do Norte? Não foi para melhorar a linha do Norte? Então, mas se a linha do Norte não é melhorável para este efeito, porque é que ao lado não constrói, por exemplo, uma para mercadorias e deixam esta que está devidamente inserida nos aglomerados populacionais? Bom, o modelo, em algumas coisas, o Sr. Vice-Presidente do IEP replicou. Eu tive muitas reuniões com a RAV na altura e percebi que, de facto, nós agora estamos a estudar o que já foi estudado e estamos a usar elementos que já foram usados. E portanto, enfim, vale a pena dizer que nós não estamos a inventar a pólvora, estamos basicamente a reviver algumas questões anteriores. E por isso coloco aqui a questão em termos daquilo que possa ser, no que toca a este tipo de investimentos, uma boa avaliação estratégica, social, económica, ambiental, que no fundo permita que esta avaliação seja feita. Porque me lembro perfeitamente que uma matéria-prima destas, que é a matéria das autoestradas, e voltamos às infraestruturas, foi-nos vendida como uma grande necessidade de Portugal. E eu lembro perfeitamente disto, da questão da A29, vivia imensamente por dentro e de facto foi-nos vendida como sendo uma grande panaceia, com a especial vantagem que ia ser uma SCUT, isto é, sem custos para o utilizador. E isso coloca-nos uma outra questão, que é depois da sustentabilidade. Mas deixem-me apanhar a questão
da A29, porque não fizemos em Portugal, como sabemos, só a A29, fizemos mais, mas no fundo andamos a colocar paralelamente a uma autoestrada uma outra. E no fundo a questão que se coloca é esta, mas porquê é que na altura nós quisemos fazer isto, quando podíamos perfeitamente, já que o concedente era o mesmo, que se chama Estado português, alargar a autoestrada número 1. Enfim, as explicações e os estudos eram muitos, mas no fundo o resultado foi o mesmo, gastámos o santo dinheiro e a obra nunca mais foi execute. Nós todos pagamos para ter autoestradas paralelas aqui. E, portanto, atenção a este modelo, porque, e na altura colocava a questão que hoje vale a dobrar ou a triplicar, ainda por cima estando nós como estamos em março de 2021, que é a questão da demografia. Nós na altura não tínhamos mais pessoas, nós na altura não tínhamos mais passageiros, nós na altura não tínhamos mais carros. Portanto, aquelas autoestradas não faziam sentido e agora coloco a questão, ok, vamos ter mais pessoas e mais passageiros, quando temos menos pessoas vamos fazer aqui o transvase, ok, então se vamos fazer o transvase, vamos fazer a avaliação, então não precisamos de ter tanto aeroporto ou tanto avião. E esta avaliação nós temos que fazer com toda a seriedade. E se queremos, de facto, se a nossa necessidade são as mercadorias, nós precisamos de apostar, ok, então precisamos fazer ligações de mercadorias melhores. Se o nosso problema é a ligação à Europa, fazemos TGVs para a Europa e, de facto, não andamos aqui a fazer este jogo de aproveitarmos dinheiro para consumarmos coisas que há muito tempo pensávamos fazer. E isso também se interliga com a questão, já agora, com a questão do Porto de Aveiro. Isto é, o que é que nós queremos? Queremos ter um Porto de Aveiro como o Porto de Leixões ou como o Porto de Sines? Ou queremos que haja um Porto de Aveiro que viva equilibradamente com a Ria de Aveiro? Isto é, como eu gosto de dizer, nós temos portos, há muitos, Ria de Aveiro só há uma. O que nos diferencia é, de facto, a Ria de Aveiro. Que porto é que nós queremos ter? Um que faça esse equilíbrio, que até aqui não o tem feito, ou um que não faça esse equilíbrio. E, portanto, nós queremos ter mais mercadorias no Porto de Aveiro, temos que afundar a barra. Afundar a barra, lá se vai o que resta da Ria de Aveiro. E este desafio, e esta tal avaliação, nós temos que a fazer com as letras todas. E, portanto, o comboio que precisamos levar ao Porto, o comboio há de transportar as mercadorias que o Porto, em equilíbrio com o ecossistema, o Porto não é uma ilha, integra um ecossistema, possa, de facto, ser feito. Finalmente, vou voltar um bocadinho também há 15 anos a esta parte, quando se falava muito do tal modelo de desenvolvimento. O que é que nós queremos com este tipo de tecnologia, TGVs, etc, etc? O que é que nós queremos? Nós queremos, de facto, manter esta capacidade de fazer mais investimento público e comprar no estrangeiro, isso aumenta-nos o PIB ou só nos aumenta as importações? Acho que nós temos que pensar nisso. E depois nós temos, de facto, fundos. Faz mais sentido fazer investimento público desse tipo ou faz mais sentido apoiar mais as empresas? E eu acho que, e já muitas coisas falaram sobre isto, e eu acompanho isto perfeitamente. Nós estamos, de facto, a usar um modelo de desenvolvimento que já usamos e, portanto, coloco-me também todas as dúvidas. Finalmente, nós temos que fazer aqui opções e acho que, basicamente, o nosso sentido é muito reivindicativo e eu sou do lado do poder local, ou do poder intermunicipal, ou do poder regional, que basicamente quer descentralizar, mas, no fundo, nós queremos TGV, excelente, queremos todos TGV, mas nós também queremos autoestradas, excelente, também queremos autoestradas, mas nós também queremos Porto, pois claro, também queremos Porto, então nós queremos tudo. Ainda bem, mas nós não podemos ter tudo. E depois não podemos sustentar tudo. Agora, mas se nós queremos isto, pergunto eu, então o que é que queremos do digital? Que lugar é que lhe damos? Será que o digital pode ser, de facto, uma infraestrutura profundamente útil para fazermos o tal exercício de coesão e pormos toda a gente mais ligada, melhor ligada em Portugal, para nos ligar também melhor à Europa e ao mundo, que é o que nós precisamos, e sobretudo para juntarmos aqui, e com isto termino, as questões, da sustentabilidade e da intergeração. Isto é, como é que nós, com isto, estamos a ser ministros do futuro, e eu gostava que nós fôssemos também ministros do futuro e não só gerir o presente com o dinheiro todo que temos. Muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado, José Eduardo Matos. Aqui no papel, eu estava a procurar ver o registro, estava no papel de cidadão, mas convém também lembrar-se que secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro e, portanto, com esta visão que aqui nos quis trazer da perspectiva regional de Aveiro, que é particularmente importante, e sublinhava estas duas notas finais. Primeiro, a questão da avaliação estratégica, ou ambiental estratégica,
e das opções futuras que se querem tomar relativamente ao desenvolvimento do país e do papel que a ferrovia tem. Eu recordo que o debate que vai ser aberto agora é precisamente sobre a ferrovia, e julgo que o Pompílio, antes da abertura do debate, também quer sublinhar isso. E agradecia, enquanto o Pompílio gasta 1 minuto, não lhe vou dar mais tempo, que através do bate-papo ou de outras formas dessem sinal de interesse em participar, e eu farei o registro e passarei a palavra. Pompílio, 1 minuto. Fui eu que convidei o José Eduardo Matos a participar neste processo, e portanto o que vou dizer a seguir não tem nada a ver com qualquer desmerecimento relativamente quer à pessoa, quer àquilo que disse. Boa noite novamente. Tivemos aqui uma pequena interrupção no direto, já estamos novamente com as condições técnicas todas restabelecidas. Estávamos a terminar precisamente no tempo certo, e vamos continuar a cumprir o tempo certo, aquela fase que estava prevista como intervenções iniciais, os tais pontapés de saída, com um comentário como previsto do coordenador da plataforma. É este o momento do debate. Nós temos 1 hora, precisamente 1 hora, e eu vou fazer cumprir o limite, 1 hora para este debate, com as intervenções que pretenderem fazer, e eu passo já ao Engenheiro Vasco Lagarde, porque percebi que tinha ali um pequeno comentário no bate-papo do Zoom, uma das plataformas que estamos a usar, e, portanto, a palavra é sua. Recordo sempre a breve apresentação e depois uma breve intervenção. Ok, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos e por estarem, digamos, envolvidos aqui na discussão de um tema que é importante, embora eu pense que o tema não é só importante para Aveiro, é importante para o país, e a minha preocupação, no fundo, é que se está a tomar uma decisão que nos vai prender por dezenas ou centenas de anos e que eu acho que não é correta. Não é? Pronto, o meu nome é Vasco Lagarde, estou ligado à Fundação Engenheiro António Pascoal e também aqui à plataforma já há alguns anos. Portanto, basicamente, eu penso que a solução que foi apresentada é uma solução interessante, mas que realmente nos limita, digamos, o futuro. E a minha preocupação é se realmente queremos fazer ou ter um comboio de alta velocidade, algo novo, algo que realmente satisfaça, eu acho que nós devíamos cortar um pouco e utilizar os meios, investimentos que vamos ter para realmente nos aproximarmos da bitola europeia, porque só assim é que podemos reivindicar ligações diretas de Portugal, digamos, à Europa. Nós vamos aqui ficar dependentes, vamos ter aqui uma solução que vamos, penso eu, embora a tecnologia consiga resolver tudo, mas a tecnologia tem um preço e nós vamos pagar esta decisão com língua de palmo, como se diz em bom português. Portanto, basicamente, acho que vamos estar a discutir sobre uma coisa que já foi, infelizmente, decidida e que tem a ver com a infraestrutura. E realmente, tendo esta infraestrutura, tudo depois é desenhar linhas e pouco mais, mas a decisão de base, quanto a mim, não está correta. Basicamente é isso. E obrigado. Obrigado, Vasco, obrigado. O arquiteto Oscar Graça, julgo que estava a seguir nas inscrições. Faz favor. Olá, boa noite a todos. O que eu queria dizer, usando a frase do José Eduardo Matos, Portugal tem cada vez mais Lisboa, eu estou perfeitamente de acordo. A questão da bitola europeia que o Vasco Lagarde falou era uma das minhas perguntas e apreensões, e também a questão dos novos comboios. Nós, neste momento, vamos importar ou vamos instalar no nosso país comboios que daqui por meia dúzia de anos estão em desuso, não é? Isto continuamos na mesma, não é? Nos outros países já se está a pensar noutro tipo de comboios. Mas pronto, isso é também uma outra questão. Sobre a questão de Portugal, tem cada vez mais Lisboa, embora não esteja dentro do âmbito desta conversa de hoje. Eu queria relembrar o aeroporto de Beja, que temos ali um elefante branco que importava de ser mexido. Era só isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado, arquiteto. Não sei, não estou a ver aqui, mas uma mão levantada seria ótimo, ou alguém que ligue o microfone. Dizer uma coisa?
Estás a pedir a palavra novamente? Muito bem. Tá bem. Vamos dar só aqui mais uma oportunidade ao Pompílio, faz favor. Eu estou a falar porque não estou a interromper ninguém. Não. E só estou a falar porque foram ditas coisas que eu acho que vale a pena serem esclarecidas. Esclarecidas porque foram ditas na reunião anterior. Portanto, relativamente à bitola foram explicadas as vantagens e os inconvenientes e, portanto, eu acho que quando se fala de bitolas é melhor que a gente dissesse quais são as vantagens e inconvenientes, porque eles foram identificados. Até podemos chegar à conclusão que, de facto, aquilo que se diz de mal relativamente à opção pela bitola esteja correto, mas é preciso ser rigoroso em relação à bitola. Porque aquilo que foi dito não foi tudo quanto se pode dizer sobre a bitola. É uma bibitola, digamos assim, era isso que era importante. Por outro lado, ser demasiado Lisboa, eu acho que o comboio, que a solução que está encontrada é para tornar menos Lisboa. Tornar é uma área metropolitana de maior dimensão, ou seja, de escala europeia. Porque aquilo que esta solução permite é que o conjunto das cidades que estão entre Lisboa e o Porto, e mais até incluindo Braga, tenham uma ligação que vai até Vigo e que funcionem como se fosse uma grande metrópole com distâncias que não têm nada a ver com aquelas... Com distâncias, não, com tempos de distância que não têm nada a ver com aquilo a que a gente está habituado. E, portanto, o modo de funcionamento desta outra realidade para a qual era bom que nós nos habituássemos, porque ela vai acontecer... verificássemos quais são as vantagens, os inconvenientes e os efeitos em Aveiro. Finalmente, relativamente aos novos comboios, há Coutomil e outras unidades estão, como foi aqui dito, estão a recuperar comboios e estão a preparar-se para fazer, acho que neste momento até inclusive já há alguns feitos. O Vasco Lagarto, já na altura da primeira reunião, pôs uma questão que ele considerou relevante, que era a circunstância de, em relação aos serviços de manutenção, podermos não estar nessa altura, quando for preciso a manutenção, estar habilitados tecnicamente para fazer tudo aquilo que fosse exigido. É uma questão das que consta das interrogações a fazer, portanto, era só para dizer isto. Obrigado, Pompílio. Permita-me só uma correção. À força, Vasco. Pronto, relativamente à questão da manutenção. Não é tanto nós não sermos capazes ou habilitados a fazer manutenção. Com certeza que estaremos e seremos capazes. Eu pedia só ao engenheiro Vasco Lagarto que ligasse o vídeo, se fosse possível, como temos uma transmissão para fora. Exatamente, obrigado. Certo. Senão fica um ecrã negro. Certo, peço desculpa. Portanto, a minha questão não é sobre a capacidade ou não de fazermos a manutenção. A minha questão está mais relacionada com o facto de sermos o único país a ter comboios dessa tipologia, na medida em que os próprios espanhóis, apesar de em parte também terem a nossa bitola, mas usam a bitola europeia nas suas ligações de alta velocidade. E, portanto, acabaremos por isso é que eu digo, vamos pagar com língua de palmo, digamos, este tipo de decisão, porque nunca teremos, digamos, a economia de escala que teríamos se a bitola fosse a bitola europeia. Portanto, eu não falo na manutenção, eu falo realmente no preço do material circulante pelo facto de ser único em toda a Europa. Basicamente é essa a questão. Mas era bom que obrigado pelo esclarecimento. Paulo Pinho tem pedido a palavra ali há 1 minuto, há 2, faz favor. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado. Deixem-me aqui agradecer particularmente ao Pompílio, que me convidou para estar presente e participar neste debate. Enfim, deixem-me dar apenas uma simples ideia para esta questão. Obviamente que isto é um problema que pode ser abordado por muitas perspectivas, mas eu tenho a sensação que há aqui uma questão-chave, que aliás penso que já foi dita e que provavelmente está na cabeça de todos, mas que talvez valha a pena explicitar, que é a questão
da Estação Central de Aveiro. Isto é, qualquer que seja a solução que seja aqui a considerar, Aveiro tem que ficar no mapa da alta velocidade e de todas as soluções de mercadorias que possam ser, enfim, pensadas e imaginadas. E para ficar no mapa, para não ficar desfocada, e aqui assim eu tenho a sensação que não há solução B. Qualquer solução B é má. Isto é, ou digamos, há a garantia que a solução que foi apresentada na reunião anterior é uma solução que vai dispensar a criação de uma nova estação que me parece que não vai ser precisa para nada e que só pode criar problemas a médio prazo. Muito bem. Pode ser um bom pretexto para desfocarmos a cidade de Aveiro. E, portanto, penso que a questão, de facto, chave é tão simples quanto esta. Aveiro tem que ser o nó de articulação de todo, digamos, o sistema ferroviário desta região que é polarizada por esta cidade. E não pode abdicar desta função. Isto não quer dizer que, enfim, esteja à espera que todas as ligações passem por Aveiro. Agora, ela tem que estar lá. Digamos, de uma forma, eu diria, simples e clara. Isto, se calhar, é evidente para todos neste momento, mas, enfim, peço desculpa deste quase banalidade de base, mas parece-me, de facto, o elemento-chave. A partir daqui, nós podemos começar a discutir uma série de outras coisas, podemos começar a discutir o modelo de desenvolvimento da região, podemos começar a discutir a questão da bitola, que é interessante e se calhar eu até comum da opinião já aqui expressa, mas o ponto-chave é aquilo. Um novo sistema ferroviário só funciona se for devidamente articulado com o sistema existente. E ele só se pode articular em determinados nós, funcionam, digamos, quase como umas rótulas. E neste momento, face ao desenho quer da solução ferroviária, quer inclusive de toda, digamos, as ligações rodoviárias que vão alimentar este sistema, este ponto parece-me evidente, não é? Parece-me evidente. Isto, curiosamente, é um debate muito parecido com aquele que se passa na área metropolitana do Porto e com aquele que se passa na área metropolitana de Lisboa. Em termos de natureza, se vocês repararem, se olharmos para estes espaços e a posição da cidade central, ela é de facto muito, muito parecida. O sistema ferroviário tradicional toca tangencialmente, quer no Porto, em Campanhã, quer em Aveiro, quer em Lisboa, no Oriente. Ora, é sabido que, por exemplo, em Lisboa há uma grande polémica à volta da localização da nova Estação Central de Lisboa. Tenho para mim que ela já lá está, ela tem que ser qualificada, porque é ali que pode, digamos, fazer, digamos, todo o sistema de amarração. Aqui a situação penso que é exatamente a mesma. Portanto, eu diria que para os interesses de Aveiro, este é o ponto-chave. Depois, os outros, enfim, podemos discutir, mas, enfim, ficava por aqui com uma banalidade de base. Muito obrigado.
Não me parece de todo uma banalidade de base. Estamos aqui entusiasmados a comentar baixinho, com o micro desligado, não parece de todo uma banalidade de base. Aliás, esse foi precisamente a questão fundamental da reunião anterior, e julgo que alguns dos esclarecimentos que foram dados nos deixaram preocupados com várias questões, de esclarecimento ainda, mas com algumas... uma perspectiva mais positiva relativamente a essa amarração do futuro sistema, ou do novo sistema, ou da melhoria do sistema, para ser mais correto, a melhoria do sistema ferroviário na região, e a sua amarração ao sistema existente, à demografia existente, à economia existente, na medida em que aquela solução da passagem, que como o Pompílio resumia no início, da passagem da alta velocidade, não em alta velocidade, mas da alta velocidade, das composições de alta velocidade pela atual estação, é uma forma de responder a esse problema. Não está, e aí sim, daí é que algumas destas questões que nós queríamos ver sair hoje do debate para esclarecimento são importantes, não ficou e não estamos seguros, nem estamos esclarecidos quanto à amarração do transporte de mercadorias. Esse é um ponto particularmente importante. E também não é por acaso que nesta plataforma e neste debate estão tantas empresas e tantas associações de empresários aqui ligados. Está o Porto de Aveiro também, que poderia ter participado nesta discussão, porque essa é uma questão fundamental. E, portanto, o que Paulo Pinho fez não foi nenhuma banalidade, foi recentrar a discussão naquilo que parece ser mais importante. Não quero roubar mais tempo, porque daqui a pouco quero me inscrever também, porque já temos mais uma inscrição, mais uma mão no ar. Força, faz favor, microfone aberto. Ora, boa noite, sou Adelino Nunes, sou o coordenador da União de Sindicatos de Aveiro e quero começar por agradecer o convite que o Pompílio fez e lamentar que foi um prejuízo para mim não ter podido participar na primeira reunião, mas daquilo que já pude assistir, tenho aqui, creio que posso colocar uma questão para debate que depois pode ser colocada ao Sr. Vice-Presidente das Infraestruturas também de Portugal, que tem a ver com o anúncio integrado no projeto ferroviário da linha de Aveiro-Salamanca, em que nesta primeira fase termina até Mangualde. A minha dúvida, e por isso é a questão que quero colocar, é se o terminar em Mangualde não tem que ver com a ligação Vigo-Mangualde, tendo em conta a fábrica PSA, da Peugeot Citroën, de montagem automóvel, ser dependente da fábrica do grupo em Vigo. Porque, para mim, quando me apercebi desta situação, chamou-me a atenção esta situação. Depois, dizer que do projeto que foi anunciado, parece-me ser um projeto interessante e que, se concretizar, coloca Aveiro região e Aveiro cidade numa maior importância no país, tendo em conta o eixo ferroviário, peço desculpa, o eixo marítimo com o porto comercial e a ligação também ferroviária e o próprio eixo rodoviário com as 3 autoestradas que passam aqui no distrito. Pronto, digamos que era esta questão que queria colocar, que pode ser pertinente colocar também ao Vice-Presidente da Infraestrutura de Portugal. Obrigado. Muito obrigado pela participação e pela questão. De facto, as questões relacionadas, é uma das questões que foi apresentada logo no início pelo Pompílio, sobre alguns esclarecimentos mais, como a própria palavra diz, mais claros sobre o que é esta ligação a Mangualde, precisam de ser apresentados. Até porque, e recordo, e fazendo nota também de algumas mensagens que vou ali recebendo no bate-papo e recordando o debate ou a conversa da semana passada, uma das questões que se colocou e que não vi ser respondida era a justificação que foi dada para uma estação em plano. Como alguém escrevia aqui no debate, eu já não estou a ver o nome, que dizia
lá para os lados da Albergaria, que se justificava porquê, e essa não é o problema da estação em plano, é a justificação, é porque ela só se justificaria porque a ligação vinda de Mangualde poderia, na sua ligação ao norte, portanto, não passando por Aveiro, a questão é essa, e portanto trazendo aqui a importante nota da amarração de que falava o Paulo Pinho, não passando por Aveiro, poderia, se trouxesse passageiros, vindo a trazer passageiros de Espanha, ter que ter ali um momento de transição para a linha de alta velocidade que passava ao lado do centro de Aveiro. Isto parece confuso explicar assim, mas foi a confusão que nos foi apresentada. Ou seja, haverá esta linha para Mangualde. Esta linha para Mangualde pode vir a ter também as características não só de transporte de mercadorias, mas também os passageiros vindos da ligação à Espanha. E por haver passageiros, pode justificar-se não trazê-los ao centro de Aveiro, mas deixá-los numa linha, numa nova estação. Eu sublinho outra vez que está apenas em plano, algures na futura linha de alta velocidade e, portanto, não ficando no centro de Aveiro. Isto pode ser o início das más notícias que nós não queremos ter e, portanto, todas estas questões em torno da ligação a Mangualde, da centralidade ou não da cidade, da ligação ao Porto de Aveiro, não ao Porto cidade, mas da ligação ao Porto de Aveiro, precisam de ser tornadas mais claras e por isso é que estas são algumas das questões, e agradeço esta última nota, são algumas das questões fundamentais que nós queremos ver esclarecidas a tempo, pelas infraestruturas de Portugal, a tempo de podermos também sobre elas refletir de forma mais cuidada. Nuno Pires, agora sim. O Nuno estava a mandar exatamente a mensagem. Perfeito. Nuno Pires, vou-lhe dar a palavra já de seguida. Faz favor. É só ligar o micro. Já está. Já temos som. Já está. Ora, boa noite. Muito obrigado. Nuno Pires, Presidente da Comunidade Portuária de Aveiro. Eu queria centrar a minha preocupação naquilo que é o transporte de mercadorias. Sabemos que a ligação do Porto de Aveiro à Espanha, eu diria a ligação do Porto de Leixões e do Porto de Aveiro à Espanha, com saída por Vilar Formoso, parece-nos uma estratégia que tem que ser implementada para poder responder àquilo que são os anseios de todo o tecido económico da região norte e da região centro. Aquilo que nos foi aqui trazido pelo engenheiro Carlos Fernandes foi naturalmente a construção daquilo que é a autoestrada para os comboios de alta velocidade entre Lisboa e Vigo. E a questão das mercadorias, aquilo que pude perceber, ficaria, eu diria, relegada para a utilização das linhas existentes que vão ficar menos sobrecarregadas, uma vez que nós vamos passar a ter o comboio de alta velocidade a circular numa nova linha. E dessa forma, o que é que libertaria para as mercadorias? Seria libertada a linha do Norte e seria de alguma forma libertada a linha que liga Porto a Vigo. O que sucede é que a linha do Norte não tem muito interesse para as mercadorias. As mercadorias, para circularem através de ferrovia, só se justifica quando são longas distâncias. A ferrovia nunca é usada de forma competitiva para curtas distâncias. Portanto, usar a linha do Norte para mercadorias, ela vai continuar a ser muito pouco usada. Usar a linha que vai do Porto para Vigo é aquilo que me parece que é a estratégia para as mercadorias. Aquilo que me parece é que se pretende fazer sair as mercadorias para a Europa através do Porto de Sines, e aí já está a ser construída a linha do caminho de ferro, e depois sair para a Europa as mercadorias através de Vigo, portanto ligando à infraestrutura que está a ser construída em Espanha.
esquecendo completamente aquilo que é a linha da Beira Alta, porque a ligação, o primeiro troço de ligação Aveiro, Mangualde, não foi garantido que essa linha se pode vir a construir. Reabilitar a linha da Beira Alta, ela está a ser reabilitada, mas sabemos que presentemente não permite a circulação de comboios de 750 metros e também não permite, não sendo construída uma nova linha, não permite que hajam slots que permitam fazer o transporte entre o Porto de Aveiro e Salamanca num tempo que seja razoável. Esta linha já está a ser usada por comboios que saem de Aveiro para a Espanha, só que demoram quase 24 horas para lá chegar. Isto é inviabilizar o transporte de mercadorias nesta linha, porque ela não tem capacidade para permitir um fluxo de mercadorias de maior intensidade. Concordo também que só faz sentido que esta linha de mercadorias responda às necessidades do tecido empresarial se, como já foi dito anteriormente, se o Porto de Aveiro puder receber navios com maior arqueação. Não estamos a falar de elevar o nível do Porto de Aveiro para um porto com navios de muito grande dimensão. O que estamos a procurar que o Porto de Aveiro venha a poder receber navios ligeiramente maiores do que os navios para o qual foi preparado há uns anos atrás com um grande investimento e que presentemente os navios que escalam o Porto de Aveiro ainda não são os navios com a dimensão para a qual foram feitas as obras. E o principal estrangulamento do Porto de Aveiro não é o calado, essencialmente, mas é o problema das marés. Portanto, aquilo que é preciso, e também já foi dito, é que o que nós precisamos é de ter navios que, quer o ro-ro, quer os contentores, navios que de forma regular possam ir a Aveiro. E eles só vão a Aveiro de forma regular se não estiverem dependentes da maré. Portanto, é uma questão técnica que está a ser naturalmente estudada e que se procura encontrar soluções. Feito este investimento, ultrapassada esta dificuldade, então é relevante que tenhamos o comboio de mercadorias, mas o comboio de mercadorias não sair por Sines ou por Vigo, porque aí vamos ter aquilo que dizia há bocado a pessoa que representava os sindicatos, vamos continuar a ter a Citroën em Mangualde a exportar as suas viaturas, não através do Porto de Aveiro, que seria o racional, mas através do Porto de Vigo. E exporta através do Porto de Vigo porque justamente Aveiro não tem condições para receber os navios que transportariam de forma regular, repito, os automóveis da fábrica de Mangualde. Mas há muitas outras empresas que estão a exportar por outros portos, que são do distrito de Aveiro, pouco exportam pelo Porto de Aveiro, justamente pela falta de capacidade do Porto, repito, para receber navios regulares de contentores e navios ro-ro. Esta é uma questão muito importante. Eu julgo que se Aveiro não conseguir ter o caminho de ferro de mercadorias a servir o Porto de Aveiro e a servir a região de forma competitiva e com condições que permitam que na avaliação entre o transporte ferroviário e o transporte por caminhão
em que o transporte ferroviário saia com vantagem, e para isso é preciso também que ao longo do eixo Aveiro-Salamanca se construam as plataformas logísticas, não é só a plataforma logística no Porto Aveiro, nas Ali, mas é as plataformas logísticas ao longo do eixo que respondam às necessidades das empresas, permitindo justamente que as empresas recebam e entreguem mercadorias nessas plataformas. Refiro-me nomeadamente à plataforma de Viseu, à plataforma da Covilhã, à plataforma da Guarda, que têm que ter capacidade para receber e para entregar as mercadorias que se destinam a esses polos industriais. Portanto, isto é fundamental. Aquilo que me parece é que este eixo, está-se a falar muito na reabilitação da Beira Alta, mesmo que esteja reabilitada com energia elétrica para os comboios, vai faltar depois slots e vamos continuar na mesma. Para além de que, como sabemos, aquilo que são as ligações elétricas dos nossos comboios com bitola ibérica, mesmo que liguem a linhas de bitola ibérica em Espanha, a energia dos comboios é diferente. Portanto, o que significa que os nossos comboios, quando chegam à fronteira, têm que trocar de locomotivas. As nossas locomotivas, mesmo com a mesma bitola, não circulam em Espanha. E essa é uma outra dificuldade que nós temos e que ficamos dependentes depois da boa vontade de nos cederem locomotivas para fazerem circular os nossos comboios, que depois chegam à fronteira de França e têm novamente outro problema, porque aí tem bitola europeia. Estas questões, se não estiverem todas elas analisadas do ponto de vista transversal daquilo que é a complementaridade de umas infraestruturas com as outras, nós podemos ter uma infraestrutura que é reabilitada, mas que depois, se as outras não estão interrelacionadas, acabamos por não conseguir os nossos objetivos e vamos continuar, com certeza, com esta incapacidade de as nossas empresas poderem chegar ao centro da Europa de forma competitiva por via férrea, porque nós estamos a pensar, primeiro, apenas em Portugal e temos um primeiro obstáculo que é Espanha e que depois é a França a seguir. E como sabemos, quer dizer, em termos de bitolas, não vou discutir aqui as bitolas, ainda que saibamos que as linhas novas que a Espanha está a fazer, sobretudo no transporte de alta velocidade, são todas em bitola europeia e para além mesmo com a mesma bitola, nós temos problemas de locomotivas. É um bocadinho isto que queria apresentar em termos de preocupação e em termos da necessidade de o transporte de mercadorias poder merecer uma importância maior do que aquela que lhe está a ser dada, porque aquela que presentemente lhe está a ser dada é fazer sair as mercadorias por Sines e por Vigo. Muito obrigado. Do lado esquerdo. Não, era só para dizer o seguinte, portanto, aquilo que o Nuno Pires referiu é uma argumentação recorrente e que com certeza tem sustentabilidade, desempenha um cargo importante no Porto e desempenha um cargo importante numa empresa de grande dimensão no que diz respeito à exportação. Agora, se não se importam, eu acho que valia a pena dizer o seguinte, faz parte do conjunto das perguntas que nós temos, de pedidos de esclarecimento que temos para colocar às infraestruturas de Portugal, faz parte o questionamento das condições finais da intervenção que está a ser feita na linha da Beira Alta.
Inclusivamente, há um plataformista que até fez uma proposta no sentido de procurarmos interessar quem na região pudesse testar tecnicamente a solução que está a ser implementada por o Governo e defendida por as infraestruturas de Portugal como alternativa imediata à solução Aveiro-Salamanca. Portanto, está inscrita com esta hipótese de podermos ver se reunimos a força necessária para essa avaliação ser feita. Porque há uma outra coisa que a gente acho que não se deve esquecer. A Aveiro-Salamanca foi chumbada já 3 vezes pela Comunidade Europeia. Eu não sei se nós, sozinhos, temos dinheiro para isso. Aparentemente, teremos dinheiro para fazer, segundo disse o engenheiro Carlos Fernandes, para fazer o estudo, porque foi isso que ele falou, Aveiro-Mangualde. E o estudo é tão vago que nem sequer se sabe bem como é que é feita a amarração a algures em albergaria. Portanto, eu fiquei com a sensação, que suponho que é legítima, que outras pessoas terão participado na primeira reunião, de que o Aveiro-Mangualde, como primeira fase para chegar ao Aveiro-Salamanca, era qualquer coisa sobre a qual não havia muito para dizer. Havia para dizer, e ele disse, relativamente ao resultado final da intervenção que está a ser feita na linha da Beira Alta e que, aliás, é aquela que consta do PNPOT. E, portanto, dadas as dificuldades que nós antecipamos existirem quanto ao apoio financeiro a uma solução à Aveiro-Salamanca, dada a circunstância de se estar a intervir na linha da Beira Alta, talvez fosse prudente fazer uma ponderação técnica qualificada daquilo que de facto será o produto final, porque de outro modo aquilo que vai ser o investimento no Porto de Aveiro e tudo o resto que diz respeito a mercadorias fica altamente condicionado. Eu não imagino de quando mesmo que a Aveiro-Salamanca houvesse dinheiro para ser feita, mesmo que o projeto já estivesse pronto, quantas empresas chegariam em vida útil à possibilidade de utilizar essa linha. Portanto, suponho que era prudente averiguar da viabilidade de, numa primeira fase, haver uma utilização competente e eficaz da linha da Beira Alta, independentemente da discussão paralela e importante que eu reconheço da Aveiro-Salamanca. De qualquer maneira, o problema consta das perguntas a colocar à Secretaria, às Infraestruturas de Portugal. E consta também esta hipótese pendente de tentarmos interessar quem são os nossos parceiros, o Lagarde pode já dizer se dá algum para isso, para encontrar quem nos ajude, a região, não é a minha família não precisa disso, ajuda a saber se de facto quais são as características reais, porque ele falou de alguns aspectos que o Nuno Lopes, o Nuno Pires referiu. Ele deu indicações que podem não ser as reais, mas que não são equivalentes. E, portanto, acho que era preciso clarificar. Eu peço desculpa, vou ter que interromper, porque tenho mais um plataformista inscrito que sou eu agora. Portanto, eu interrompo mais facilmente. Deixem-me partilhar 2 ideias muito simples e uma proposta de reflexão. A primeira, as ideias muito simples prendem-se precisamente com a conversa que estávamos a ter agora e sobre aquilo que entendi ser a narrativa da intervenção das infraestruturas de Portugal na última reunião. Ou seja, pareceu muito claro que o grande enfoque daquilo que nos foi dito
aquilo que era um objetivo de comunicação muito clara por parte das infraestruturas de Portugal e, presumo, da própria Secretaria de Estado, do Governo, relativamente a estas matérias, é sobre a circulação em alta velocidade de passageiros entre Lisboa e Porto, ligando a Vigo. E esta era a grande mensagem. Aliás, se aqueles que assistiram se recordarem da infografia que foi usada, toda a infografia que foi desenvolvida pelas infraestruturas de Portugal para justificar o investimento, tinha a ver com a redução dos tempos nas deslocações entre as grandes cidades em Portugal, por efeito deste investimento na autoestrada de ferro, que será a alta velocidade entre a primeira fase de Lisboa-Porto. Por isso, parece-me que essa foi a primeira mensagem e pareceu ficar mais claro. As únicas questões que teríamos sobre isso teriam a ver com a localização em Aveiro da alta velocidade, como é que ela se ia processar. Percebemos aquilo que sempre esteve num dos planos originais, a ligação Lisboa-Porto, não passando em Aveiro, passa ao largo, mas quando para em Aveiro tem um pequeno desvio com uma perda de 7 minutos. E esta era a grande questão e a grande parte da mensagem da reunião anterior. Segunda parte, e essa particularmente importante, e já percebemos hoje também percebemos hoje e já o sabíamos, que é uma das dimensões fundamentais do investimento na ferrovia, é ela justificar-se também pelo impacto que tem na economia local, na economia regional e na economia nacional, e, portanto, a questão das mercadorias e da sua articulação com outros investimentos que estão em curso em grandes infraestruturas, nomeadamente a do Porto Aveiro. E, portanto, como também tínhamos consciência disso, e pareceu-me, eu aqui estou a usar o plural pela plataforma, pareceu-me, é da minha leitura da reunião, que as questões que ficaram por esclarecer têm precisamente a ver com esta dimensão, nomeadamente o investimento, o plano Mangualde, mas depois, essencialmente, o investimento na linha da Beira Alta. Há, então, um conjunto de questões que estão a ser preparadas para esclarecimento. São estas duas notas simples. A nota de desafio. Há um terceiro ponto, que é o ponto das oportunidades, que nós estamos aqui a deixar cair, mas que me parece ser precisamente o ponto mais interessante para nós enquanto plataforma e enquanto entidades da região. E eu há tempos que dizia isto ao Pompílio, tão interessante para nós, plataforma, porque também é um exemplo de concretização daquilo que nós andamos a discutir há muitos anos, que é como é que nós tornamos esta cidade-região mais cidade-região, mais amarrada. E do que é que estou a falar? Estou a falar do investimento que nos foi dito nessa reunião estar a ser feito, não apenas na infraestruturação, não apenas no material circulante, não só na resolução das passagens de nível, que é o da linha de Voga. A linha de Voga constitui, parece-me aqui, o terceiro ponto de debate dos mais interessantes que podemos ter enquanto comunidade, por várias razões. Aproxima esta região policêntrica de uma forma única, descarbonizando-a, utilizando hoje o jargão mais importante nestas matérias, liga alguns dos polos que, do ponto de vista dos movimentos pendulares, nomeadamente relacionado com o mercado laboral, são mais significativos, nomeadamente o Aveiro-Águeda, são mais significativos para a região, resolve, ou pode ajudar a resolver, questões até de identidade territorial e de amarração deste território, ligando-a também à linha do Norte e, portanto, facilitando outro tipo de circulações, e parece que nós estamos a esquecer isto. Parece que estamos aqui a esquecer a oportunidade que isto gera. Eu espero que não, eu espero que a plataforma consiga dar corpo a algum destes desafios, mas parece-me também que há algumas questões a colocar relativamente a isto. Porque foi-nos apresentado de forma muito rápida, também não manifestámos grande interesse em saber mais naquele dia, mas foi-nos apresentado de forma muito rápida como uma espécie de facto consumado um conjunto de investimentos. Era interessante perceber em que fase, que planeamento é que há, o que é que se prevê fazer, que tipo de investimento, que tipo de material circulante, etc. E, portanto, há aí um conjunto de questões, que novas estações, porque foi utilizada essa expressão, essa recorde, novas estações, onde é que estão localizadas, se são relocalizadas ou não, quem é que tem responsabilidade sobre isto. Portanto, há aqui o envolvimento também das autarquias desta região, o envolvimento das empresas e desta plataforma pode ser importante para discutir isso. A Universidade de Aveiro também não se põe de lado nesta discussão, porque tem muitas oportunidades aqui de reflexão, de discussão, de contributo científico, eventualmente, para alguns dos temas onde se pode sentir mais confortável, e vejo também colegas de outras
de outras universidades que se podem juntar a este desafio. E, portanto, está aqui, depois dos esclarecimentos prestados, uma oportunidade de trabalho interessante e de reflexão para a região. Tenho muitas dúvidas sobre o que é que está previsto, mas estou certo de que este pode ser um desafio que a plataforma pode abraçar como nota mais relevante para deste ciclo de discussão sobre a ferrovia em Aveiro, assim era o título. Não apenas a circulação a alta velocidade de passageiros, um assunto quase arrumado, mas sobre o qual ainda podemos esclarecer algumas coisas. A circulação de mercadorias, fundamental, muito a esclarecer, mas esta da cidade-região com uma linha que pode vir a ter ou voltar a ter alguma importância na identidade da região, na mobilidade, na sustentabilidade, na economia da região, parece-me ser fundamental. E era a minha breve intervenção. E agora volto para o papel de moderador ou presidente da mesa, ou lá o que é que o Pompílio decidiu que eu se faria hoje, porque ainda temos 15 minutos para algumas intervenções. Posso acrescentar só uma informação àquilo que... Afinal, ainda temos o Pompílio. Não, àquilo que o Filipe Teles disse em relação à linha do... Quem conhece os planos que foram encomendados e nós discutimos na plataforma, portanto os plataformistas sabem, a Fundação Calouste Gulbenkian pagou 3 planos que foram feitos em Portugal, coordenados técnica ou cientificamente por uma plataformista que é a Teresa Sá Marques. E um era o Noroeste de Portugal, outro era a Lisboa, fachada Cidade Atlântica, uma designação desse tipo, e depois a seguir foi feito um para Coimbra, para o centro de Portugal. E aquilo que esses planos revelavam, para além de outras coisas que são particularmente interessantes, era a circunstância da debilidade que existia de relação entre a zona centro, protagonizada por Aveiro, não é centro-sul, é centro-norte, e o grande Porto, a debilidade da ligação que existia em Oliveira das Meias, ou seja, a Oliveira das Meias era algo que tornava muito difícil uma relação eficaz, tão consequente quanto era desejável, não na linha costeira, como acontece com Ovar, Estarreja, Ovar e por aí acima, até Miramar, onde está o Paulo Pinho, mas mais por dentro, Oliveira das Meias constituía, digamos que, uma barreira que era muito difícil. Ora, a linha do Valde-Boca podia ajudar também a melhorar essa relação. E não nos esqueçamos que a linha do Valde-Boca vai ficar na rede ferroviária nacional. Portanto, não é alguma coisa feita à parte, é uma coisa que integra a rede nacional. Portanto, tudo isto que foi sublinhado por Filipe ganha uma outra dimensão se for visto num outro quadro, que é este, que me parecia que valia a pena sublinhar. Obrigado, Pompílio. Tenho o engenheiro Braga da Cruz inscrito já a seguir. Faz favor. Eu vinha outra vez, não vou falar sobre a linha de Voga, mas vinha falar sobre o que eu acho que é a grande oportunidade que a nova linha, como foi apresentada, representa para Aveiro. Um bocado sublinhando e aderindo àquilo que o professor Paulo Pinho há pouco referiu. Imaginem o que era dizer que esta nova linha que vai ser construída para o comboio de elevado desempenho tinha como estações intermédias Leiria e Coimbra, e não tinha Aveiro. Pode ser. Isso é uma possibilidade. Quer dizer, e nessa medida, eu acho que nada está adquirido até estar consumado. E é evidente que eu não, quando falo assim, não estou a falar de uma linha para ligar Aveiro a Lisboa. Não, estou a falar de uma linha que põe o aeroporto de Lisboa e todas as ligações que por lá se processam a 1 hora de Aveiro. É isso que se está aqui a falar. Não é para ir para o Terreiro de Passo com as pastas debaixo do braço. Não, é para ir para o mundo. E acho que isto
segundo duas vertentes. Uma vertente que é do tecido económico, que hoje, para vencer, tem que estar no mercado global, tem que estar ligado, sim, pelos canais digitais, mas ainda a presença não foi substituída. E, por outro lado, para pôr a região de Aveiro, o turismo da região de Aveiro, ao lado do aeroporto de Lisboa ou ao lado do aeroporto Francisco de Sá Carneiro. É disso que se está a falar, é essa oportunidade que está, é estar a 20 minutos do aeroporto do Porto ou a 1 hora do aeroporto de Lisboa. Por isso, nós estamos a falar de uma rede de comunicações. Não estamos a falar de uma linha. E por isso, estar a dizer que isto é uma coisa de sumenos, não me parece que seja de sumenos. E tem implicações, por um lado, de garantirmos que assim será, como foi apresentado, que este programa se vai concretizar. Esta é uma face da moeda. A outra face da moeda é, na região, irmos preparando para tirar partido desta ligação com a Universidade de Aveiro, com as empresas, com o nosso turismo, todos com o território, e ver como é que isto vai dar densidade a Aveiro como um nó, um polo de primeira grandeza. E se for assim, então nós estamos a combater e estamos a atenuar, não gosto de combater, estamos a atenuar a macrocefalia de Lisboa, porque estamos aqui a criar um polo mais denso, um polo em que vale a pena viver, tem vantagens de qualidade de vida, graças a uma infraestrutura que está para aparecer. Era só isto que queria dizer. Muito obrigado, Braga da Cruz. Ainda temos aqui uns poucos minutos e agora é a fase do apelo. A haver, para não nos deixarem os dois a falarmos mais, porque ainda vamos ter que encerrar e não ficarmos sozinhos com mais tempo de antena do que todos os outros e as outras. Não sei se... o Paulo Pinho ainda quer aproveitar uns minutos. E, havendo mais alguém, por favor, inscrevam-se enquanto o professor Paulo Pinho fala para podermos encerrar depois esta reunião. Muito obrigado. É só um apontamento em relação a um documento que neste momento faz imensa falta, foi prometido, que é o Plano Ferroviário Nacional. Nós estamos a discutir sobre propostas e soluções que estão sistematicamente a evoluir. Eu posso-vos dizer que tive a experiência de coordenar uma comissão técnica para o Conselho Superior de Obras Públicas para avaliar o Plano Nacional de Investimentos, o 2030, que tinha uma solução ferroviária completamente diferente daquela que meia dúzia de meses, nem chegou a isso, nos foi agora aqui apresentado, há 15 dias ou 3 semanas atrás, nos foi apresentada pelo engenheiro Carlos Fernandes. E, portanto, isto nada me garante que daqui a 15 dias não possa ser diferente. Isto não quer dizer que não haja conhecimento nas instituições, sobretudo aquelas que estão mais próximas desta realidade, sobre o que está a passar. Agora, falta aqui uma base que dê estabilidade a isto. E uma base que nos permita, enfim, de uma vez por todas, separar a natureza dos problemas, porque sem essa base, o que acontece em debates como este, e é perfeitamente natural, é que a certa altura estamos a misturar muitas coisas, com valores completamente diferentes. Se nós tivéssemos a base, se nós estivéssemos aqui perante uma coisa que existiu há 20 e tal anos atrás, relativamente ao Plano Rodoviário Nacional, bem ou mal, nós tínhamos ali uma base.
nós sabíamos exatamente como é que as coisas iam ser feitas e como efetivamente foram feitas, não é? É verdade que depois, passado uns 15 anos, houve uma revisão do plano que estragou lá uma série de coisas e exagerou. Pronto, tudo bem, mas podemos. Ora bem, neste momento nós não temos esse documento. E era muito importante, até porque o atual governo comprometeu-se a pôr cá fora esse plano. E esse plano vai, espero eu, se alguma vez vier à luz do dia, clarificar muitas destas questões e vai tornar muito mais fácil o posicionamento perante estas coisas. Daí a minha intervenção inicial, que foi dizer, no meio desta confusão toda, vamos cá ver apenas aquilo que é essencial. E o essencial é garantir que Aveiro é o nó da amarração de tudo isto. Seja passageiros, seja mercadorias, o que quer que seja. Porque se não for, e se porventura tivermos nós separados no espaço entre o que é, por exemplo, os passageiros e o que é as mercadorias, nós estamos perante enormes problemas. E depois já não podemos vir atrás. Portanto, enfim, deixava só esta nota, obviamente que não é nenhum de nós que está aqui que é responsável por esse plano, mas importa, não é, perante o governo e pelas medidas, pelas formas que nós temos de fazer passar a nossa mensagem, que é neste momento essencial que um plano ferroviário nacional esteja cá fora. Era só isso. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu aproveitava a nota que deu sobre a revisão do Plano Nacional para a rodovia, o Rodoviário Nacional, passado 15 ou 16 anos. Mas é completamente diferente propor-se, revisitar-se, alterar-se um plano ou estar sujeito a ciclos políticos ou ciclos de investimento ou ciclos de incentivos financeiros, que é o que, na ausência de um plano para a ferrovia, temos estado a assistir. Portanto, eu vejo como natural que planos possam ser revistos e que possam sofrer alterações, tendo a vantagem, como disse muito bem o professor Paulo Pinho, tendo a vantagem de ter o plano. O plano existe. Neste caso, nós é verdade, não há um plano. E, portanto, o que estamos a assistir é este casamento que não parece muito claro entre o que estava previsto, por exemplo, no PNI, do que foi apresentado aqui, ou até o planeamento que aparece em PRR como uma das fontes de financiamento do próprio PNI. E, portanto, há aqui um casamento muito estranho, às vezes contraditório, o que só justifica a importância do plano, absolutamente de acordo. E evita os perversos incentivos às decisões de ocasião. E uma decisão de ocasião pode ser esta gerada pelo próprio plano de recuperação e resiliência. Está aqui, não vou usar a expressão da bazuca, está aqui uma oportunidade de financiamento significativa, vamos incluir lá algumas das intervenções na ferrovia e, portanto, vamos selecionar estas. Mas isto não era o que estava no PNI, não era o que estava previsto antes e torna o processo muito pouco claro. E, portanto, a identificação das balizas fundamentais vou ser redundante, é fundamental aqui. Uma última oportunidade para uma última intervenção e passaríamos ao momento final. Não sei se há um gesto, há uma palavra, não. É aquele momento do calem-se para sempre, precisamente, não? Ok, calaram-se para sempre. Passamos nós ao encerramento? Muito bem. Eu tinha aqui um papel, não tinha um papel, tinha um digital, mas tinha uma função a desempenhar que não é para hoje só, há de ser para os próximos dias, que é o do resumo do que aqui foi discutido, mas que já está razoavelmente facilitado, porque eu julgo que à medida que fomos discutindo, esse resumo se foi tornando claro. E principalmente com esta intervenção final se torna ainda mais claro. Há uma nota primeira de resumo, que é o reforço, que me parece importante, é que nesta reunião se notou muito clara a importância de voltar a sublinhar as questões que tinham sido apontadas já pelo Pompeu, enquanto processo de reflexão da própria plataforma, como sendo as questões centrais de esclarecimento
a pedir, a solicitar às infraestruturas de Portugal relativamente a alguns dos assuntos que foram abordados. E, portanto, questões que têm a ver essencialmente com a circulação de mercadorias, com a intervenção e o plano de intervenção na linha da Beira Alta, com a articulação com os investimentos no Porto de Aveiro e também as questões relativas ao investimento na linha do Voga. Estão aqui já um conjunto de questões diversas que se tornaram muito claras para mim, pelo menos nesta fase de resumo. Disseste Porto de Aveiro também. Disse Porto de Aveiro, disse Porto de Aveiro. Como muito claras e que devem ser reforçadas nesta questão. Acresce parece-me duas outras notas. Uma, a das tais balizas, e aqui a intervenção inicial e final de Paulo Pinho ajudou a isto, de nós termos aqui uma preocupação fundamental, que é de garantir que Aveiro é a amarração destes investimentos, é a amarração quer das mercadorias, quer dos passageiros nos investimentos que estão a ser feitos na ferrovia, e não imaginar, por exemplo, o que seria, como há pouco alguém nos pedia que fizéssemos o exercício, o que seria pensar estes investimentos todos na alta velocidade e nas mercadorias e outros investimentos na Ferrovia Nacional e não colocar Aveiro nesse mapa, e, portanto, isso seria inimaginável, pelo menos foi a expressão usada, mas, portanto, esse ser um dos aspectos fundamentais a vincar. Não digo que seja para as questões a colocar, porque essa é uma matéria de princípio que nós queremos defender enquanto plataforma, não é um pedido de esclarecimento, mas ficou aqui muito claro. O segundo tem a ver com esta, eu diria, quarta questão que nós estamos a acrescentar aos pedidos de esclarecimentos que vamos fazer, que tem a ver com o Plano Ferroviário Nacional e que me pareceu ter ganho aqui suporte suficiente para que ele passe a integrar também um dos assuntos a ser debatido ou questionado junto das infraestruturas de Portugal, quase num tom de para quando uma garantia de que isto não é apenas mais uma discussão sobre e em função de ventos de financiamento ou outros. Atrevo-me, na última nota de resumo, a outra referência, que é, como mais ninguém falou dela, portanto atrevo-me porque foi eu que fiz, é de uma referência interna que não tem a ver com as questões, mas tem a ver com os desafios para a plataforma daqui para a frente, que tem a ver precisamente com o que disse há minutos atrás sobre a linha de Voga, sobre as oportunidades que aqui estão criadas. E, portanto, esta é uma nota mais de oportunidades para o futuro, de reflexão interna da plataforma, eventualmente agregando mais outras instituições ou outros atores interessados neste processo, e fica esta mensagem sublinhada sobre uma coisa que eu próprio disse. É feio, mas fica feito. Por fim, eu disse isto em privado depois da reunião da semana passada, da última reunião, da primeira reunião. Da semana passada. Sim, da semana passada. Que é, de facto, esta é mais um exemplo das iniciativas únicas por serem diferentes e importantes de sublinhar, que a plataforma tem sido capaz de gerar nos últimos anos. Não é normal ver este tipo de debate acontecer. Normal com um grupo de cidadãos a organizar-se e a colocar o tema na agenda, com a abertura e disponibilidade e a parceria de entidades com responsabilidades no território, no sistema económico e no sistema científico regional, haver disponibilidade também de quem tem responsabilidades políticas e de políticas públicas sobre estas matérias, a juntarem-se três dias seguidos, porque vamos ter uma terceira reunião. Para quê? Para se sentirem mais informados. Essa sempre foi uma condição de partida no trabalho da plataforma, sabermos mais, mas mais do que isso, poder ter uma palavra a dizer. E uma palavra informada sobre este processo pareceu ser o objetivo claro quando se pensou este conjunto de reuniões, e estamos a conseguir, parece-me, começar a concretizar esses objetivos. Sobre o que se vai passar na terceira reunião, o Pompílio já dirá no final. Por fim, e agora calmo, porque já estou a falar demais, já aparece o Pompílio. Eu tenho só que terminar agradecendo, não ao Pompílio, porque ele não precisa de agradecimentos, mas agradecer o apoio de uma equipa vasta que estas coisas funcionem.
e que alguns estão aí, outros estão ali atrás, outros estão por ali, portanto, para além do canal central, da EVA, mas plataformistas ou colaboradores que têm ajudado a que isto tenha acontecido e que têm ajudado e vão continuar a ajudar, a Ana Teresa Pinto, a Ângela Fernandes, o António Valente, o Carlos Alves, o Oscar Mialha, a Teresa Beirão, que particularmente para esta reunião, Gil. E o Gil não está cá hoje. Está em casa. Que tem garantido que estas reuniões e estes debates funcionam da melhor forma. Muito obrigado a todos e terminará o debate o Pompílio, a quem dou de imediato a palavra. Portanto, para encerrar, o que se vai passar, o que estava previsto no programa era que esta fosse a última reunião antes daquela que será presidida por o plataformista Paulo Pinho, no dia 14 de abril, e nesse dia 14 de abril, daqui até ao dia 14 de abril, nós teríamos de tentar fazer um esforço. Eu espero que todos tenham deixado os seus contactos. Teremos de fazer um esforço para ver se conseguimos chegar a 14 de abril com um texto consensualizado daquilo que são as reivindicações da cidade e cidade-região de Aveiro, junto dos responsáveis por as diversas áreas, porque há mais do que um. Até essa altura, até ao dia 14, nós vamos procurar obter respostas para as perguntas que temos em carteira e outras que acrescentámos aqui. Para isso, as pessoas podem utilizar, para além deste momento, ou que já utilizaram, podem utilizar um mail que está nos convites que nos foram endereçados. Haverá alguém no terminal a olhar para aquilo que nos é mandado e a procurar fazer a sistematização dessa informação e desses pedidos, transformando-os em perguntas. E há uma outra coisa que vos queria comunicar. Nós temos o propósito, e a sessão a seguir ao dia 14, ou seja, quando nós concluirmos esta fase deste processo, nós não vamos deixar de continuar a falar da ferrovia, porque, como nós dizemos num texto, devíamos olhar para esta oportunidade da ferrovia como qualquer coisa que nos chega à porta de casa, nos leva até à porta do emprego e à porta do sítio onde nós nos divertimos. Isto é que é a ferrovia como a plataforma está a procurar olhar. Porque não resolveríamos problema nenhum chegar do Porto a Aveiro em 25 minutos e depois gastarmos o dobro do tempo e do dinheiro para chegar à ilha, por exemplo. Portanto, há muito trabalho de casa para fazer, não vale a pena a gente achar que chega a chatear o ministro, chatear o governo, se fazer pressão com este e com aquele e com aquele outro. Há muitas outras coisas que dependem mesmo de nós como cidadãos e mesmo dos poderes locais. Portanto, a coisa que vamos fazer a seguir é ouvir o responsável, o vice-presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, que é o nosso amigo e plataformista Eduardo Anselmo de Castro, que já aceitou vir-nos dizer de que modo é que o PROT, que a região vai lançar, é o Plano Regional de Ordenamento do Território da Região Centro, de que modo é que vai acolher ou não acolher o conjunto das questões que estão aqui a ser colocadas e, portanto, este será uma das próximas iniciativas. Paralelamente com isto, porque não vamos querer estar só a discutir a terra, também queríamos discutir a água, até porque somos gente da borda d'água. Temos uma outra iniciativa a seguir a esta, que é iniciar um processo de discussão sobre as pradarias marinhas, para as quais contamos com a colaboração do Ocean Alive e de uma bióloga que é plataformista e que neste momento é investigadora na Universidade de Aveiro. Portanto, foi um gosto estar convosco e obrigado a todas as pessoas que o Filipe citou
e ao próprio Filipe por se dispor a isto, e ao Paulo Pinho antecipadamente por se dispor a fazer a sessão que imagino que tenha alguma dificuldade. E é tudo. Muito obrigado e boa noite.